Cara, pela primeira vez na história, a taxa Selic chega a 2,25% ao ano. Isso depois do Copom ter anunciado um corte de 0,75% de 3 até 2,25. Essa já é a oitava queda consecutiva da nossa taxa Selic desde que ela já estava há meses a 6,5% ao ano. E o objetivo desse vídeo é mostrar as implicações que esse corte tem na economia e, obviamente, por consequência também, nos nossos investimentos. Mas aí, antes de começar, você já sabe, né? Mano, a gente tá soltando esse vídeo num dia seguinte, correndo para pegar todos os dados e trazer informação com confiança rápida aqui para você saber o que fazer agora. Então, deixa o seu gostei nesse vídeo aí, porque provavelmente outras pessoas querem saber disso também. Quando tem bastante gostei, o YouTube entende que o vídeo é maneiro e ele leva para essas pessoas, ok? Obrigado! Vamos lá, cara, assim, nas CNTPs, em momento de bonança, quando a gente tem a notícia de que os juros foram reduzidos, quando a gente tem juros baixos, isso costuma ser uma notícia boa. Por quê? Porque isso basicamente representa que a inflação está baixa, representa que os bancos agora vão poder conceder crédito cobrando menos juros para a população, ou seja, a população agora tem mais dinheiro para consumir, e aí a população tendo mais dinheiro para consumir, as empresas faturam mais, afinal a população consome das empresas. E as empresas consumindo mais, elas têm mais dinheiro para reinvestir no próprio negócio, contratando mais pessoas, o que cria um ciclo virtuoso onde todo mundo ganha dinheiro. Isso sem contar também nos benefícios que traz para o nosso governo, porque em momentos de juros baixos, a dívida pública interna do nosso governo, ou seja, o quanto o governo deve para a população, diminui. Você sabe, você compra aí seu Tesouro Selic, algum título do Tesouro Direto, você sabe que ali você está comprando um título de dívida com o governo em que ele tem uma promessa de te pagar no futuro com juros. E se esses títulos são pós-fixados e os juros baixam, quer dizer que para o governo o custo de te pagar esses juros diminui. E aí sobra mais dinheiro para ele fazer outras coisas. A única pessoa que não se beneficia de fato nesses momentos de bonança são os rentistas. São as pessoas que de fato são quem compram os títulos pós-fixados, que querem investir em renda fixa, que querem ter ali a segurança de que o dinheiro vai cair pingadinho, subindo todo dia e no final do ano vai ter mais do que tinha quando investiu num primeiro momento. Porque, obviamente, para essas pessoas é melhor que o governo pague mais juros, é melhor que os juros sejam altos, porque aí elas conseguem ter mais retorno com risco praticamente mínimo. Mas em momentos de crise, como a gente está vivendo hoje, o que deixou de ser simplesmente uma crise de 2020 aí por causa do coronavírus, o que a gente viveu foi uma das maiores recessões dos últimos 90 anos, que certamente nem eu, nem a maior parte das pessoas que está assistindo esse vídeo jamais viveu na vida. Daí o que está acontecendo? A gente está vendo essas reduções de juros, só que sem os benefícios que a redução de juros nas CNTPs em momentos de bonança trazem. Por quê? Vamos lá. Rentistas continuam ganhando menos, ou seja, as pessoas que querem ter dinheiro em renda fixa para não ter o risco de perdê-lo, de fato, do mesmo jeito que antes, elas não vão conseguir ter altas rentabilidades com renda fixa. O que mais? O governo, agora, sim, diminuiu a dívida que ele tem interna, só que, por outro lado, ele precisa arcar muito mais para conseguir custear a qualidade de vida da população que agora, por causa da crise, não está ganhando absolutamente nada. Ou seja, em momentos de recessão, o governo gasta muito dinheiro, o que de fato não faz compensar simplesmente ele ter reduzido o custo da sua própria dívida com a população. E fora isso, as pessoas que vão até os bancos solicitar crédito para conseguir consumir alguma coisa, provavelmente podem não receber crédito, porque os bancos sabem que se o mundo está em crise, provavelmente as pessoas não vão ter dinheiro para pagá-lo de volta. E se as pessoas não têm dinheiro para pagá-lo de volta, ele não quer que o dinheiro que ele empreste seja perdido com pessoas inadimplentes. E aí tem um gráfico que eu vou te mostrar agora, que eu tirei do relatório do Banco Central, que mostrou aí a queda na concessão de créditos ao longo do tempo. E a gente vê claramente aí que abril, que foi o dado mais recente que eu consegui encontrar, já teve uma diminuição enorme do quanto o banco estava emprestando para a população. E não só isso, o banco, apesar de não estar somente deixando de emprestar dinheiro para a população, deixando de emprestar dinheiro para empresas e pessoas físicas, ele também não está repassando essa baixa dos juros. Por quê? Porque o risco dele emprestar dinheiro para as pessoas que, de fato, ele quer emprestar, ainda continua sendo muito alto. Então, ele mantém os juros altos com a expectativa de que as pessoas para quem ele empresta que fiquem inadimplentes vão trazer perdas para o banco que vão ser compensados pelos juros altos que ele vai emprestar para outras instituições, outras pessoas que estão, de fato, dispostas a pagar. Ou seja, é como se a redução dos juros, a redução do Selic, não fizesse diferença para o mercado de consumo, porque para a população no geral, os juros que ela consegue
consegue de empréstimos com o banco quase não muda. Inclusive, eu peguei um dado aqui que corrobora exatamente com isso, que mostra a comparação do ICC, o Índice de Custo de Crédito do ano de 2020, agora em abril, com o mesmo mês do ano passado, 2019. O ICC mostra basicamente, em média, aí quanto custa para a gente contrair dívidas. E em 2020, o dado mais recente que eu consegui encontrar foi de abril, o ICC estava em 21,2%. Isso quando a Selic estava aí a 3%, agora está 2,25%. Só que em abril de 2019, o ICC estava 19,7%. Vamos dar um passo para trás aqui. A nossa taxa Selic, em relação a abril de 2019 até agora, se reduziu em torno de 65%. Só que o ICC caiu um pouco mais de 7%. Eu não estou falando só exatamente 7%, mas um pouco mais, porque eu não tenho os dados exatamente do quanto o ICC caiu esse mês. Só que isso mostra a ordem de grandeza do quanto a crise faz com que os juros concedidos pelos bancos não acompanhem os juros da economia. Então, o spread para o banco acaba sendo muito maior agora. Ou seja, a rentabilidade que o banco tem para quem ele de fato acaba emprestando dinheiro eventualmente é maior do que quando a Selic estava mais alta. Ou seja, claramente em momento de crise, o banco não repassa tanto assim a queda de juros para a população. Mas a gente pode ver claramente que existe uma tendência de queda também no quanto o banco cobra de juros. E mesmo que seja muito pequena, que seja somente um pequeno corte do que o banco concede de juros para a população no geral, isso incluindo pessoas físicas e jurídicas, as empresas acabam se beneficiando, mesmo que ele não reduza tanto quanto a própria Selic. Sabe por quê? Porque grandes empresas têm dívidas milionárias. Elas usam dívidas para conseguir custear seu capital de giro, para conseguir ter mais caixa, fazer seus investimentos. Isso é normal e para muitas empresas isso acaba sendo bem saudável. Quando os juros da economia diminuem e isso é minimamente passado pelos bancos, como a gente viu agora, mesmo que seja somente por alguns pontos percentuais aí, o quanto vai custar para essas empresas quitarem a sua dívida no futuro acaba diminuindo. Ou seja, é como se as empresas estivessem menos endividadas. E aí, isso obviamente dá um clique em vários investidores que veem que, cara, ninguém está se beneficiando com isso, mas a única vantagem que existe é para as empresas que estão sendo negociadas na bolsa. Então, investidores encontram aí nessas empresas uma forma de conseguir alocar o seu capital na bolsa de valores e ter retorno com isso. É muito simples isso. Na cultura brasileira, a gente está muito acostumado em ter juros altos e conseguir ter altos rendimentos com pouco risco. Daí, quando começa os juros a caírem tanto quando eles estão caindo agora de fato, os investidores querem continuar tendo aquela mesma rentabilidade que tinham quando os juros eram absurdos. Daí, eles vão migrando o seu capital da renda fixa para a renda variável. Então, esses dois fatores aí, o fator de repulsão, que é a renda fixa não é mais atraente, e o fator de atração, que é agora as empresas da bolsa estão com menos dívidas, façam justamente com que crie um fluxo de pessoas colocando o seu capital na bolsa de valores, o que naturalmente faz subir os seus preços e, pela lei da oferta e da procura, traz mais retorno para os investidores. Inclusive, pra você ter uma ideia do quão histórico é esse momento que a gente está vivendo de juros a 2,25%, cara, pela primeira vez na história, o dividend yield do nosso IBOV, do nosso índice Bovespa, agora é maior do que a nossa taxa Selic. O que quer dizer que, se a gente comprar, em média, as mesmas ações que compõem o índice Bovespa na mesma proporção que elas compõem o índice Bovespa, no final do ano, o que a gente vai ter ganho só de dividendos vai ser maior do que o que a gente teria ganho caso tivesse deixado o dinheiro parado em algum investimento pós-fixado com a taxa de juros. Cara, isso só de dividendo, sem contar com o potencial de valorização da bolsa. E só para você ver outro ângulo e conseguir entender a dimensão do que está acontecendo, cara. A poupança. Conhece a poupança? Então, a poupança é um investimento tradicional que a maior parte dos brasileiros mantém o seu dinheiro. Sabe quanto é que está rendendo? 1,57% ao ano. Porque a poupança rende 70% da Selic. 70% de 2,25% é 1,575%. É isso que a poupança vai render em um ano. Vamos colocar aqui em números para você entender. Cara, se você colocar hoje R$100 na poupança e você tirar esses R$100 daqui a 12 meses, considerando que a taxa Selic vai se manter a 2,25% durante todo esse tempo, sabe quanto é que o seu dinheiro vai ter rendido? Menos de R$1,60. É isso que o seu dinheiro vai ter rendido. Mas agora a parada que mais importa é a seguinte: sabe qual que é a projeção da inflação para esse ano? É 1,6% que foi estimado no último relatório Focus. Cara, ou seja, se você deixar seu dinheiro na poupança,
você tá perdendo dinheiro. E aí você pergunta, caramba, mas eu não quero botar dinheiro na bolsa, acho que tá muito arriscado, acho que a bolsa vai cair, acho que tá caro, não sei, qualquer motivo que seja, e você queira manter seu investimento em renda fixa. Onde é que você pode, de fato, investir seu dinheiro? Cara, você pode investir em qualquer aplicação que vá render mais do que a poupança, que basicamente são quase todas aí de renda fixa que existem. Que são, por exemplo, o Tesouro Selic, um CDB de liquidez diária, como tem aí no Banco Inter, ou a Nuconta do Nubank, esses tipos de aplicação que, de fato, vão render muito pouco, se comparado ao que rendia quando o nosso juros estava 14% aí em 2017. Mas você vai ter o benefício de pelo menos preservar o seu poder de compra ao longo do tempo e não perder dinheiro caso você não fique confortável com bolsa ainda ou pelo momento que a gente está vivendo nela. Daí eu queria só te perguntar uma coisa. O que é que você vai fazer com seus investimentos? Você vai tirar da renda fixa para colocar na variável? Você vai quitar da variável porque acha que a bolsa agora está muito cara por causa de tudo que está acontecendo e deve cair daqui a pouco? Me fala que eu sinceramente quero saber quais são as suas opiniões aí e possivelmente outras pessoas possam se ajudar com a estratégia aí que você vai divulgar do que você faz com seus próprios investimentos. Então, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, cara, de novo, isso aqui foi a gente voando para conseguir compilar esse conteúdo e trazer rápido para você ter acesso a essa notícia. Ativa as notificações aqui para você receber os próximos vídeos de coisas que acontecerem ou sobre outros conteúdos de finanças, investimentos e empreendedorismo. E sem mais, beijo enorme para você. Meu nome é Breno Perrucho, esse é o Jovens de Negócios.